بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. Louvor a Allah, que a paz de Deus seja sobre Muhammad, seus familiares, seus companheiros. Amém. Irmãos e irmãs, hoje o assunto da nossa aula é o que significa paracleto ou paracletos ou paraclito no ou na Bíblia. Qual é o significado disso? Isso é muito importante a gente saber, porque a gente vai ver primeiro a crença do cristianismo como a crença dos muçulmanos sobre o paracleto. Quem é o paracleto? Então, primeiro começando com os cristãos, que está no livro deles, eles interpretam esse, o paracleto, ou paraclito, como é em português, né? Interpretam que ele é o Espírito Santo. Ou seja, quem é o Espírito Santo? Deus para eles. Ou seja, um dos três. Eles interpretam que é o Espírito Santo, ou o Espírito de Deus, o Espírito Sagrado. São tudo sinônimos, como a gente vai ver. Significa o quê? A mesma coisa. Essa é a opinião de quem? A interpretação de quem? Dos cristãos. Que aqui Jesus está falando o quê? Do paracleto, está falando do Espírito Santo. Ou seja, se a gente fosse ver a lógica cristã, ia ser a mesma coisa que ele está falando dele mesmo. Na verdade, o Espírito Santo é Deus e Jesus é Deus, é a mesma coisa, está falando dele mesmo. Se fosse na lógica cristã, ou seja, esse Consolador, como traduzem, a gente vai ver as traduções, Consolador, ajudante, ele é quem? O Espírito Santo. Jesus está falando o quê? Dele mesmo, porque são tudo Deus. Então não ia ter nenhuma lógica, como a gente vai ver essa interpretação. Os muçulmanos falaram não. A interpretação de paracleto é o profeta Muhammad, é o nome do profeta Muhammad. Os muçulmanos falaram, é o nome do profeta Muhammad, e não é o que? Uma qualidade, não é um adjetivo. Isso a gente vai ver. Será que essa palavra paracleto é um adjetivo, uma qualidade? Por exemplo, o fulano ali é bonito, João é bonito, um adjetivo. Bonito é um adjetivo. Ou essa palavra paracleto é o mesmo que um nome próprio, ou um substantivo, vamos falar assim. Isso que é importante a gente saber. Mas essas divergências entre os muçulmanos e os cristãos, até hoje, o que discutem em grandes universidades, debates, por causa dessa palavra. E, na minha humilde opinião, focar nessa palavra não é tão importante como entender quem é esse Consolador. Agora, se a gente vai falar, olha, vamos deixar essa palavra de lado, vocês estão certos, significa Consolador, ajudante, o que vocês quiserem. Mas vamos ver ela no contexto. Será que bate com o Espírito Santo ou não? Na minha humilde opinião, isso é mais importante do que a gente vê a palavra em si. Mas, como a gente falou, que é explicar, vamos explicar essa palavra. Primeiro, paracleto. Paracletos é uma palavra o quê? Grega. É uma palavra o quê? Grega, que vem do grego. Agora a gente se pergunta uma pergunta. Jesus, que língua falava? Tem narrativas que falam que ele falava o aramaico. Tem outras narrativas que falam que ele falava o siriaco. Outras o hebraico. Tudo, não tem problema ele ter falado o quê? Essas três línguas. É um profeta de Deus. Não é impossível ele saber essas três línguas. Mas todo mundo sabe que ele não falava o quê? Grego. Jesus não falava grego. Quando Jesus fala sobre a vinda do Paracleto,
como está no idioma grego. Esse Paracletos, o que ele pronunciou, a palavra que ele pronunciou, qual que era? Não temos, não sabemos. Qual a palavra que Jesus, filho de Maria, que a paz de Deus sobre ele, pronunciou falando sobre esse profeta? Qual palavra? Qual o nome que ele deu? E também a gente tem que saber que quando os nomes, tem uma regra na tradução, os nomes não se traduzem. Os nomes não se traduzem. Por quê? Agora, se a gente vai traduzir o nome de alguém, tu perde todo o contexto. Tu pode enganar ali. Imagina eu traduzir um nome como se fosse o quê? Uma qualidade. Perde todo o contexto. O certo, agora se a gente vê as Bíblias hoje em dia, é tudo traduzido essa palavra. Por isso que se tu pergunta para um cristão o que é Paracleto, ele não sabe, não tem nem noção do que é isso. Por quê? Porque traduzem ajudante, às vezes tem traduções, a maioria delas eles botam o quê? Consolador, advogado, intercessor, tem várias, agora não me vem na cabeça, mas tem vários tipos de Bíblia que eu peguei, cada um tem o quê? Uma palavra parecida com a outra. Um é o consolador, essa é a maioria. Ajudante, tem também advogado, aquele que auxilia. O que tem mais? Tem vários, é tudo sinônimos, entendeu? Intercessor, entendeu? Aquele que intercede, aquele que conforta. Tem várias traduções, se a gente pegar Bíblias também um pouco mais antigas, mas o certo era ter o que? O nome Paracleto, para as pessoas entenderem o que significa aquilo. Para eles significa todas essas palavras, esses sinônimos que a gente citou. Os muçulmanos acreditam, claro, baseado em estudos, como a gente vai ver, que significa o que? Paracletos, louvor, agradecimento ou louvável. Vem da palavra o que? Derivada de louvor, como é a palavra Ahmad, o profeta Muhammad vem do que? De louvor. O nome dele é Ahmad. Agora se a gente ir no Alcorão, essa passagem do Alcorão é como se fosse o que? Essa conversa de Jesus com os discípulos, falando sobre esse profeta. Se tu distribuir ali para os irmãos, as irmãs não querem um Alcorão? Quem quiser acompanhar, tem mais um. Olha o quão importante é esse versículo, porque esse versículo é a mesma coisa que Jesus falando sobre a profecia do profeta Muhammad, avisando sobre a vinda dele, como está fazendo aqui em João, que a gente vai ver que isso só está em João, nos outros evangelhos não tem só em João, que é o João 1. Aqui, se a gente for no capítulo 61, versículo 6, 61, versículo 6. Quem quer ler? Capítulo 61, versículo 6. Achou? E de quando Jesus, filho de Maria, disse: Ó israelitas, em verdade sou o mensageiro de Allah, enviado a vós, corroborante de tudo quanto a Torá antecipou, no tocante às predições e
ao visareiro de um mensageiro. Continua. Que virá depois de mim, cujo nome será Árvore. Entretanto, quando lhes foram apresentadas as evidências, disseram: isto é pura magia. Obrigado. Agora aqui o Ita leu a tradução do Samir, que Deus o preserve. Agora a tradução do Herminaz está mais do que literal, como costume, né? E quando Jesus, filho de Maria, disse: ó filhos de Israel, está falando com quem? Com o povo de Israel, que ele foi enviado. Por certo, sou para vós o mensageiro de Allah. Claro que ele é mensageiro de Deus, como a gente viu também que na Bíblia ele é mensageiro de Deus, para confirmar a Torá que havia antes de mim e anunciar um mensageiro. Aqui confirmar a Torá, como a gente viu já, que ele fala: não penseis que eu vim revogar, anular a lei e os profetas. Esse é o mesmo versículo que está em Mateus. Aí ele fala o que? Que havia antes de mim, e anunciar o mensageiro. Anunciar o que? O mensageiro, que é como se fosse aqui, que a gente vai ver agora, porque é muito similar com o Paracleto. Olha quando continua: que virá depois de mim, que a gente vai ver essa profecia, que ele não virá se eu não for, ou seja, se não acabar os meus dias na terra, ele não virá. Quando acabar meus dias na terra, ou seja, ele virá, que vai ser o último mensageiro, que a gente vai ver isso na Bíblia, que virá depois de mim, cujo nome é Ahmad, que é o que vem da palavra, derivada da palavra Alhamd, louvável, que é um dos significados de Paracleto, que o Paracleto, houve alguma adulteração, porque é fácil, a gente vai ver agora, as duas palavras são próximas uma da outra. O consolador, o advogado, como eles traduzem, é próximo da palavra mesmo do grego, que é o louvor, agradecimento ou louvável, que seria a mesma tradução que para a palavra Ahmad. Por isso que um grande orientalista, que tem um grande conhecimento, principalmente ele tem doutorado na literatura judaica grega antiga, então ele tem um grande conhecimento da língua. E quando um sábio muçulmano, ele pergunta para esse cara, porque ele fala: não adianta eu perguntar para um cristão fanático, isso aí não adianta perder tempo com ele. Vou perguntar para um cara que tem mesmo conhecimento, é um professor nisso, que o nome dele era um italiano, grande sábio, morreu em 1900 e pouco, bem no começo do século de 1900, é Carlo Linneo, mais ou menos isso o nome dele, não me lembro agora bem, mas o que ele fala, quando perguntaram para ele Paracletos, o que significa? Ele falou: significa a mesma coisa que Ahmad na língua árabe, ele falava mesma coisa que Ahmad, ou seja, a mesma coisa que o versículo que é do Alcorão. E fora os outros que tem, principalmente bispos que são ortodoxos do Egito, por exemplo, e muitos outros cristãos, eles admitem que Paracletos é o que? É o mesmo significado que Ahmad na língua árabe, o mesmo significado que Ahmad, mas hoje em dia, se a gente vai ver o que? Eles traduzem a palavra, eles não colocam a palavra em si, porque é um nome. Como que tu vai traduzir um nome? Certo é tu colocar o nome como está. Agora, se a gente vai ver Davi, o que significa? O profeta Davi, que é a paz sobre ele, Mahbub, ou seja, o amado. Aí eu vou colocar lá o rei amado. Quem que vai entender? Quem que vai saber que é o rei Davi? Não dá para traduzir os
Os nomes a gente tem que colocar como eles são, mas na sua língua. Agora, por exemplo, no português, o que era o certo? Paracletos, tá? Como está no grego. Só agora, no português, a gente vai falar o quê? Paraclito. Como é ali no dicionário português. Mudou alguma coisa? Mudou, mas pouca coisa. Mas a gente sabe identificar que é a mesma palavra. Qualquer pessoa vai saber identificar. Mas tu bota um consolador. Aí não é uma transliteração. Aí tu já mudou. Consolador. Agora qualquer um cristão que lê esses versículos em João, que está no capítulo 4, né? Quando lê esses versículos, ou no livro 4, quando lê esses versículos, lê o Consolador, o Ajudante, o que ele vai entender, o coitado? Vai entender alguma coisa? Não vai entender nada. Ele não sabe o que tem por trás daquilo lá. Então, aqui eu separei um estudo. São de grandes do que? Sábios que falaram sobre essa palavra. Primeiro, essa palavra, a gente no árabe fala o que? Baraclit, que é no árabe, ou Faraclit, que também pode ser pronunciada com P ou com Q, F, que é como se fosse no grego. Agora, se tu vê, olha a palavra como é tão próxima uma da outra. Aqui, ó, Baracletus, que é o Paracletus, que significa o que? Consolador. Significa, a gente pode traduzir como o advogado, aquele que conforta. É bem próximo da palavra o que? Baraclit. Bem próximo da palavra o que? Baraclit. É só tirar o que? Ali o final e o começo ali. Só troca duas coisas, vira outra palavra no grego. Por isso que eles acham que o que fizeram? Adulteraram essa palavra. Não é como veio. Por isso aqui tem até o orientalista esse, que ele admite para o grande sábio, né, muçulmano, Abdul Wahab al-Najjar, falou para o Carlo Nilno, que é esse italiano, perguntou para ele, o que significa essa palavra Baracletos? Ele falou que aquilo que é louvável, tem a ver com louvor, muito louvor, que é o mesmo significado do nome que é louvável do profeta Muhammad, mesmo significado, ou seja, tem a ver com louvor. Como eu falei para você, se a gente querer ver cada um o que falou, fora os bispos que admitiram que essa palavra significa o que? Louvor, porque foi um pouco alterada ela no contexto, e são muito próximas, elas são muito próximas uma da outra. E a mesma coisa quando às vezes tu encontra o Messias, tu vê o que? El Messias ou El Mashiach, que é como no hebraico El Messias, diferente. El Mashiach, são próximas, mas tem alguma coisa diferente, mas estão falando o que? Da mesma coisa. No português o que fala? O Messias é próximo, mas se tu chegar para mim e colocar o Consolador, o Ajudante, sabendo que aquilo não é uma qualidade, sim o que? Um nome, porque na língua grega que acaba com som de S é o que? Nome, e não o que? Adjetivo. Isso é uma muito boa observação. É um nome, não pode traduzir o nome. Como eu falei para vocês, se a gente vai traduzir Davi, como que a gente vai saber? O rei amado. Amado, isso aí é o que? É um adjetivo. Eu quero o nome dele. Qual que é o nome dele? Davi. Então não podemos o que? Isso aqui é um erro que muitos cometem, traduzindo o que? Na Bíblia como Consolador. Tem que deixar a palavra em si para a gente ver. Mas, como eu falei, se a gente vai ficar o que? Discutindo, debatendo sobre essa palavra,
não vamos ter muito o que? Sucesso. Aonde está o sucesso? Da gente entender essa profecia, entender o que ela significa. Quando que ele falou isso? Será que se encaixa no Espírito Santo ou não se encaixa? Isso que é o mais importante. Se encaixa ou não se encaixa no Espírito Santo, que a gente vai ver agora isso. Fora outras coisas, quando eles falam que isso é Espírito também, a gente vai ver, isso é Espírito, não é pessoa, que a gente vai ver como é profeta, ou seja, está falando de um ser, Jesus aqui, que é um profeta, ou um ser humano, e não que um Espírito. E tem várias narrativas, ou vários acontecimentos que aconteceram, que pessoas no segundo século cristão, depois da vinda de Jesus, que falaram que eles eram o quê? Os paracletos. Falaram que eram paracletos. Bispos grandes falaram: eu sou o paracleto que Jesus avisou. O que eles entenderam? Que é um ser humano, não é verdade? Porque se eles não entendessem que é um ser humano, por que eles iam falar eu sou o paracleto? Se eles sabem que é o Espírito Santo, por que eles iam falar o quê? Eu sou o paracleto. Me seguem. Jesus ordenou vocês a me seguirem. Qual que é? Então, os próprios cristãos, no começo, tinha alguns deles que falaram o quê? Que era um paracleto. Não tinha essa ideia o quê? Do Espírito Santo. Esse é o Espírito Santo. A gente vai ver que não encaixa, por vários motivos. Tu quer falar, tu tem todo o direito de falar que o Espírito Santo, tu como cristão é tua crença, mas será que encaixa segundo os versículos que a gente vai ler? Então aqui em João, 14, 16, essa a tradução é do João Ferreira de Almeida, tradução, revista e atualizada. João 14, 16: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará um outro Consolador. Tem profetas ou não tem? Tem profetas, foram enviados profetas e profetas. Um outro, vamos colocar aqui profeta, ou o nome como é, Paracletos. Quer dizer que teve outros, não é? Que guiaram, que orientaram as pessoas o quê? Para o caminho de Deus, enviados por Deus. Quer dizer que Jesus também é o quê? Paracleto. Olha, raciocinem. Eu rogarei ao Pai, vou suplicar para o Criador, e Ele vos dará um outro Consolador, além de mim, outro. Jesus também é o quê? Paracleto. Para que fique convosco para sempre. Para que fique convosco para sempre. Está presente esse Paracleto ou não está? Não está. Na verdade, ele vai rogar, ele vai suplicar para Deus o que? Enviar esse Paracleto. Ou seja, não está presente ainda. E a gente vai ver o Espírito Santo, se ele estava presente ou não estava. A gente vai ver em Gênesis, primeiro capítulo 1, 2, já fala de quem? Do Espírito Santo. Ou seja, existia antes de Jesus. Agora, se tu falar para um cristão, me prova a existência de Jesus no Antigo Testamento, nem se eles se juntarem todos juntos não vão conseguir provar, porque não tem como provar essa existência. O Espírito Santo é claro no Antigo Testamento, que já existia, como no Novo Testamento, que já existia. Esse é o primeiro ponto que eu quero que vocês pensem, refletem sobre isso, que ele vai ser o que? Enviado, como a gente vai ver os outros versículos. Nesse verso, Jesus promete que o outro Consolador aparecerá, e portanto nós devemos discutir algumas questões referente a esse Consolador. Ou seja, como eu falei para vocês, ficar focado só na palavra
Tem muita gente o que fanática, não vai querer o que entender. Mas vamos ver o que os versículos e vamos encaixar o que primeiro o Espírito Santo e depois botamos o que é um profeta de Deus enviado. Aqui ele explica a palavra grega paracletos, tem sido traduzido como consolador, como a gente viu, ou ajudante, ou intercessor, muitas traduções. Paracletos significa mais precisamente aquele que suplica pela causa de outro. Isso é o que eles sempre explicam. Pode pegar um livro cristão, sempre vai te explicar dessa forma. Um intercessor. Aí depois ele fala, o paracleto é uma pessoa na língua grega, não uma entidade ecorpórea. Na língua grega, todo substantivo possui gênero, e é masculino, feminino ou neutro. No Evangelho de João, capítulos 14, 15 e 16, o paracletos é de um fato, uma pessoa. Não está falando o que? De um espírito. E a gente vai ver isso. Todos os pronomes em grego devem concordar em gênero com a palavra a qual eles se referem, e o pronome ele é usado em referência ao paracleto. No Novo Testamento usava a palavra pneuma, que significa sopro ou espírito, o equivalente grego que é o ruh, na palavra árabe, na hebraica, que é espírito, usada no Velho Testamento. Pneuma é uma palavra gramaticalmente neutra e é sempre representada pelo pronome neutro. Aqui ele vai explicar o que é sobre a Bíblia, tudo. A gente, como falou, vamos por o que interessa, que é o que? Quem é esse paracleto? Vamos falar, olha, a gente falou que vocês estão certos. O paracleto é quem? Consolador. Significa o que é o consolador? Não tem problema. Vamos ver se encaixa o que? No Espírito Santo. Vamos ver se encaixa no Espírito Santo. Agora a gente vai ler alguns versículos ou capítulos. Agora com João 14 e 16, nós descobrimos os seguintes fatos. Jesus diz que o Paracletos é um ser humano. Se a gente for para João 16, 13, ele falará. Ele falará. O Espírito Santo fala. João 16, 7. Porque se eu não partir, o Consolador não virá até vós. Se eu não partir, o Consolador não virá até vós. Aqui é a mais clara de todas. Se eu não partir, se não acabar os meus dias na terra, o Consolador, Paracletos, não virá até vós. Quem que é o último profeta? O profeta Muhammad. Agora, se a gente for, é impossível que o Consolador seja o Espírito Santo, porque o Espírito Santo sempre estava presente, muito antes de Jesus, antes de Jesus e durante o seu ministério. Tanto antes de Jesus como no ministério de Jesus ele estava presente. Aqui, olha quantos versículos falam. Claro que tem mais. Se a gente for para Gênesis 1, 2, ou Samuel 1, 10, 10, ou Samuel 1, 11, 6, Isaías 63, 11, Lucas 1, 15, Lucas 1, 35, Lucas 1, 41, Lucas 1, 67, Lucas 2, 25, Lucas 2, 26, Lucas 3, 22, João 20, 21, todos esses versículos o que? Mostram que o Espírito Santo já existia. Que o Espírito Santo que já existia. Como que vai encaixar esse versículo aqui, 16, 7 de João? Porque se eu não partir, se eu não for, o Consolador não virá até vós. Como que encaixa? Tem como encaixar? Tem como. Porque já existia o Espírito Santo antes de Jesus. Porque se tu perguntar
para qualquer cristão, prova para mim a existência de Jesus num versículo claro, estou falando do versículo que tu interpreta, um versículo claro do Antigo Testamento, ou que Jesus existia, ou que ele era filho de Deus, ou que ele é Deus. Eles conseguem provar? Não tem como, não existe. Como vai provar? O Espírito Santo tem como provar que ele existia desde o começo do mundo, do Antigo Testamento, em Gênesis? Consegue provar? 1, 2. Segundo versículo tu já vai ver que ele existia. Então isso é o que? É uma das provas que não tem como ser o que? O Espírito Santo. João 16:13, aqui que a gente leu, Jesus se referiu a um paracleto como ele, e não isso 7 vezes, e não isso 7 vezes. Nenhum outro verso na Bíblia contém 7 pronomes masculinos. Portanto, o paracleto é uma pessoa e não um espírito. Agora, outra observação: Jesus é chamado um paracleto. Jesus próprio é chamado de paracleto. Em João 2:1, e se qualquer homem pecar, nós temos um advogado, que é paracleto, junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Também foi chamado, não foi? Foi chamado de paracleto. Aqui vemos que o paracleto é um intercessor físico e humano. Jesus era físico ou não era? Estava presente ou não estava? Era humano ou não era? Não usou paracleto para a palavra, se referindo a uma pessoa? Usou. A divindade de Jesus é uma inovação posterior. Como a gente viu isso? Aí a gente já tocou nesse assunto. Que Jesus também orou para Deus. E aqui, quando ele orou para Deus, pedindo um paracleto, que é o João 14:16, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro paracleto. Um outro paracleto. Agora, o Espírito Santo estava presente ou não estava? É ele mesmo, é Deus. Jesus não é Deus. Ele está pedindo ele mesmo. Vamos só refletir. Se ele está pedindo outro paracleto, se for o Espírito Santo, ele está pedindo ele mesmo, porque é o mesmo Deus. Não tem lógica. Vai pedir outro, além dele. Se o Espírito Santo é o mesmo que ele, são tudo Deus. O Espírito Santo, o Pai e o Filho não são Deus. Vai pedir outro porque são o mesmo. Todos são Deus. Se colocar o Espírito Santo e Jesus é a mesma coisa, ou o Pai. Claro que a gente sabe que isso é segundo as pessoas que acreditam na Trindade, mas a própria Bíblia mostra que os três não são a mesma coisa, que um é maior do que o outro. Agora, outra coisa, Jesus descreve o que? A função do paracleto. Isso é muito importante. Ele vos guiará à verdade. Ele vos guiará à verdade. Esse ele vos guiará à verdade tem no Alcorão 4:170. 4:170. Quer ler, Ita? 4:170. Glória. Ô humanos, por certo que vos chegou o mensageiro com a verdade de vosso Senhor. Tendes, pois, nele, que será melhor para vós. Porém, se decretardes, não se descredes, sabei que a Allah pertence tudo quanto existe nos céus
e na terra. Porque ele é sapiente, prudentíssimo. Aqui, obrigado, Vitor. No 470, ou humanos, o mensageiro chegou-vos com a verdade de vosso Senhor. Profeta Muhammad, quem é o mensageiro aqui? Profeta Muhammad. Veio com o quê? Com a verdade. Jesus, o que fala sobre ele? Que ele guiará a verdade. Profeta Muhammad vem com a verdade de vosso Senhor. Quem vem com a verdade de vosso Senhor guia as pessoas para onde? Para a verdade de vosso Senhor. Que é uma prova que o próprio Corão também o que fala que o profeta Muhammad o que guiará as pessoas à verdade. Agora em João 16:14, ele me glorificará. Ele me glorificará. Me mostra o Espírito Santo glorificando Jesus. Que jeito o Espírito Santo vai glorificar Jesus? Me explica. Queremos entender. Como que ele glorifica Jesus, o Espírito Santo? Que jeito? Se ele glorificar Jesus, ele está glorificando a quem? Ele mesmo. Não é verdade? Se ele glorificar Jesus, quem que ele está glorificando? Ele mesmo, são tudo Deus. Está glorificando Deus, que ele mesmo é Deus, que glorificou Jesus, que também é Deus. Então ele está se glorificando o quê? A ele mesmo. Me diz que depois da vinda, aqui Jesus está falando a função dele. Depois da ida de Jesus, ele vai vir e vai glorificar Jesus. Que é o Tamjid, né? Vai glorificar Jesus. Me diz como o Espírito Santo glorifica Jesus. Tem como? Agora presta atenção. Por que ele fala isso, Jesus? Ele glorificará a mim. O que os judeus falaram sobre Jesus? Que a mãe dele fez adultério, que ele é filho do pecado, desse adultério, que ele é um falso profeta. Não é verdade? Judeus, o que falam sobre ele? Agora, teus próprios cristãos, o que falam sobre ele? Que foi crucificado, não é? E a gente sabe que crucificado é tudo desgraçado, segundo o Antigo Testamento. É uma desonra para a pessoa ser crucificado. Está glorificando ele ou está rebaixando ele? Está rebaixando ele. Agora, quem que glorifica Jesus de verdade? Qual livro que veio depois dele? Me mostra um livro que veio depois de Jesus que glorifica ele, como o Alcorão. Dentro do Alcorão, mensageiro de Deus, como a gente viu, palavra de Deus, abençoado onde quer que esteja, que a paz de Deus esteja sobre ele, no dia que ele nasceu e no dia que ele quer ser ressuscitado. Benevolente com a sua mãe, não era injusto nem infeliz. Glorificou ou não glorificou ele no Alcorão? Elevou ele ou não elevou? Exaltou ele. Mas agora o Espírito Santo, como que vai glorificar ele aqui? Me fala, me explica. Como? Aqui, se a gente for no Corão 3:45, eu vou ler agora, por causa do tempo. Que ficará conhecido como Messias Jesus, filho de Maria, sendo honrável na vida terrena e na vida futura. O que o Corão fala? Que ele vai ser honrado na vida terrena como na vida futura. O Corão glorificou, exaltou Jesus ou não exaltou? Exaltou. Não há dúvidas nisso. O profeta Muhammad glorificou, ou seja, exaltou Jesus. Essa palavra glorificou, é melhor falar o que? Exaltou. Ou seja, elogiou. Quem quer que testemunhe, o profeta Muhammad fala que a paz é sobre ele, que está no Muslim, no Bukhari, esse dito, seja autêntico. Quem quer que testemunhe que ninguém merece adoração exceto a Deus, que não tem parceiros, e que Muhammad é seu servo e mensageiro, e que Jesus é servo de Deus, mensageiro e seu verbo, e que ele concedeu a Maria, e é um espírito criado dele, e que o paraíso é verdadeiro, que o inferno é verdadeiro,
Deus o admitirá no paraíso de acordo com suas ações. Glorificou ou elogiou Jesus ou não elogiou nesse dia todo? Claro. Mas os judeus, o que fizeram? O que falam até hoje os judeus? Falso profeta. A mãe dele era uma adúltera, filho do pecado. Exaltaram ele. De quem Jesus está falando aqui? Fora os outros versículos que tem no Alcorão, que são vários. De fato, descreem os que dizem: Deus é o Messias, filho de Maria, enquanto o próprio Messias disse: ó filhos de Israel, adorai a Deus somente, que é meu Senhor e vosso Senhor. Monoteísta não era monoteísta. Adorava o quê? Só Deus, o Altíssimo. Agora em João 16:13, ele não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Agora ele não falar por si mesmo, ou seja, ele vai falar o que? Aqui em João, mas dirá o que tiver ouvido, ou seja, o que tiver revelado para ele. Não fala por capricho, como está no Corão que a gente vai ler, e sim aquilo que foi revelado a ele. O Espírito Santo é revelado para ele. Espírito Santo, ele recebe revelação. Ele não fala por si. Espírito Santo, se ele receber revelação, ou ele não vai falar por ele, se ele é Deus, Deus vai se revelar, vai revelar para ele mesmo, está revelando para o Espírito Santo. Tem sentido? Não tem como ser. Presta atenção no versículo. Ele não falará por si mesmo. Se é Deus, como que não vai falar por si mesmo? É Deus, o Espírito Santo. Mas dirá o que tiver ouvido. Ouvido de quem? Revelado de quem? Quem que vai revelar para ele? Se ele é Deus. Não encaixa. Não tem como encaixar isso aqui. E vós anunciará o que há de vir. O que o Espírito Santo anunciou? Depois que Jesus, segundo eles, morreu na cruz, o que ele anunciou? O que o Espírito Santo anunciou? Qual que é a obra que ele fez que anunciou? O Alcorão diz sobre o profeta Muhammad, que a paz é sobre ele, 53:3-4. Nem ele fala a partir do seu próprio desejo, ou seja, não fala nada por capricho. Aquilo que ele transmite a vós não é senão uma inspiração divina, com o qual ele está sendo o que? Inspirado. Voltando a João, ele não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver o que? Ouvido, ou seja, aquilo que for revelado a ele. O profeta Muhammad falava o que ele queria ou o que Deus revelou para ele. O que Deus revelou para ele. Tem como ser o Espírito Santo, segundo esse versículo. Agora João 14:26. E vós fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Ou seja, o que Jesus pregou, Paracletos vai pregar a mesma coisa. Vai pregar a mesma coisa que Jesus pregou. E vós fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Tudo que eu disse para vocês, ele vai o quê? Relembrar. Ou seja, vai pregar a mesma coisa. Qual que é a pregação aí do Espírito Santo? Como que ele prega? Se falar que ele habita em corpos, faz obras, ele faz obras diferentes em cada um, não é verdade? Aqui é mesmo o que Jesus pregou. Porque essa diferença, essa seita, cada um fala uma coisa, cada um fala que um livro é sagrado, outro não é livro sagrado. A Bíblia católica é maior que a Bíblia do protestante. Qual que é, aonde que o Espírito Santo o que? Inspirou e esse aqui não inspirou? Qual que foi? Qual que foi inspirada e qual que foi a não inspirada? E qual a evidência que tu tem para falar que isso é inspirado e isso não é inspirado? Qual que é o certo? Ó? A Bíblia que tem mais livros, que é no Antigo Testamento que eles entram em divergência, ou a Bíblia que tem menos livro? Qual que foi inspirado pelo Espírito Santo? Qual que é a evidência?
Se tu falar é essa, tudo bem. Qual a evidência que é essa? Tu falou que é o Espírito Santo aqui, tudo bem. A gente concordou. Se eu não ir, ele não virá. O Espírito Santo existia ou não existia? Existia. Se tu negar isso, tu está negando o quê? Todo o Antigo Testamento e o Novo Testamento também. Porque afirma que ele existia. E estava com Jesus. Ele não estava depois do batismo em forma de pomba, estava descendo, não estava ali. Não tem como ser ele. Aqui o que é? E vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. No Alcorão 5,72, o Messias disse: ó filhos de Israel, adorai a Deus, meu Senhor e vosso Senhor. Pregou ou não pregou a mesma palavra do profeta Muhammad? Pregou, como a gente viu, a unicidade de Deus. Ou seja, o profeta Muhammad não trouxe nada que os outros profetas não trouxeram. Depois de Marcos, como a gente viu, 12:29, o primeiro de todos os mandamentos é: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aqui prova o que? A unicidade de Deus. E se tu querer falar aqui, como eles querem falar, que aqui, ó Israel, Senhor nosso Deus é o único Senhor, Jesus está referindo a Ele mesmo. Cadê a Trindade, o Espírito Santo aqui? Aqui tem dois, então. Se a gente vai andar no pensamento dele, que aqui é a mesma pessoa, cadê o Espírito Santo? Tem dois só. E vários versículos que eles interpretam vai ficar dois. O terceiro não vai vir. Entendeu? Então aqui mostra o que? A unicidade de Deus, Altíssimo seja. Agora, 16:13, e vós anunciará o que há de vir. No Alcorão mostra isso, 12:102. Essas são algumas novas do oculto que nós revelamos, ó Muhammad, a ti. Como está em João 16:13. Anunciou ou não anunciou? Anunciou. Agora em outro, para que fique convosco para sempre. Para que fique convosco para sempre. O profeta Muhammad, a mensagem dele é universal e é para sempre ou não é? O último dos profetas. Terá outro livro divino depois do Alcorão? Não terá. Vai ficar para sempre, ou seja, até os últimos dias. Não é verdade? Aqui ele deixa. Claro, Jesus. Falando o que? João 16:13. E vós anunciará o que há de vir. E depois, João 14:16. Para que fique convosco para sempre. A mensagem do profeta Muhammad é para sempre ou não é? Para sempre. Até os últimos dias. Não virá nem outro profeta além dele. Agora, em João 14:17, ele será o Espírito da verdade, significando que ele será um verdadeiro profeta. A gente vê em João 1:3, que Deus fala dos Espíritos, também significando o que? Os profetas. Os Espíritos da verdade. Significa o que? O Espírito não é só o Espírito Santo. Se é que tu fala aqui Espírito, significa o que? O Espírito Santo, porque falou Espírito. Os Espíritos também foram citados o que? Como os profetas. Que está o que em João 1:4, né? 1-3. Agora outra coisa, o mundo não vê. Muitas pessoas no mundo hoje não sabem sobre o profeta Muhammad, sobre a profecia verdadeira. As pessoas conhecem a profecia do profeta Muhammad. Pega qualquer pessoa na rua, fala: tu já escutou falar sobre o profeta Muhammad? Fala: para ti, não sei, não sabe da profecia. Como diz aqui, 14:17 João, o mundo não vê, ou seja, não conhece o que? A sua profecia, sua verdadeira profecia, não conhece. Agora 14:17, nem o conhece. Poucas pessoas reconhecem o verdadeiro Muhammad como profeta de Deus. Quando a gente fala para eles sobre o profeta Muhammad, eles reconhecem ele como profeta, renegam, não é verdade? Fala: mas isso não está escrito, mas o Salvador é Jesus, e deu. Não quer entender, não quer sentar para escutar, quer falar o que ele interpretou e pronto.
Então poucas pessoas reconhecem o verdadeiro Muhammad, o profeta da misericórdia de Deus. Qual os outros? Tem vários, como se chama, vários versículos, mas o nosso tempo que está acabando. Aqui o último, vamos ler aqui, que está no 14:26, o Paracletos, o advogado, como a gente falou, né? Vamos falar que é correto que traduziram o advogado. Muhammad também se encaixa como advogado. Muhammad será o advogado da humanidade, dos crentes pecadores no dia do juízo final. A intercessão que Deus vai conceder para o profeta Muhammad, que a paz venha sobre ele, vai interceder sobre algumas pessoas, como a gente vê na narrativa, 70 mil pessoas da nação dele. Também encaixa o que? Essa palavra. Se eles querem traduzir como que advogado, também encaixa. Então, irmãos e irmãs, a gente tem que entender uma coisa muito importante, que é o princípio de tudo isso. Por que tu me traz palavras gregas ou versículos na língua grega, se Jesus falava que é aramaico? Essas traduções, como eu vou saber que são certas? Qualquer pessoa que traduz sabe disso. Ele traduz o que ele está entendendo ali. Na verdade, é o entendimento da pessoa sobre aquela língua. Ele olha, observa o texto e vai entender de acordo com o conhecimento dele sobre a língua que ele está traduzindo. Quem garante o quê? Que quando eles traduziram estava correto essa palavra, Paracletos, por exemplo. Qual que é a palavra original que vocês traduziram essa palavra? Não tem como, porque o que foi escrito no grego. Jesus falava grego. Agora Jesus, quando falou desse profeta, vocês têm o original, vocês escreveram em grego. A gente sabe que o Novo Testamento é em grego, a gente sabe disso. Mas quando Jesus, que a paz seja sobre ele, falou sobre essa profecia, ele falou em grego? Todo mundo sabe que não. Agora, quando ele falou em aramaico, vamos falar, quais são as palavras que ele usou? Tem como responder? Não tem como. Se os discípulos de Jesus eram o quê? Judeus, que nem ele, seguiram ele, acreditaram nele, vão escrever o que no grego? Não tem nenhum evangelho que eles escrevem o que na língua deles, na língua de Jesus, como eles escutaram de Jesus, escreveram? Não tem. Será que esses 4 discípulos são discípulos de Jesus, viram Jesus mesmo? Será que conseguem comprovar isso? Ou é só uma fala que eles são discípulos de Jesus? Por isso que a pessoa o que tem que pesquisar. Isso aqui é uma mensagem para as pessoas o que não fanáticas. Porque o fanático não tem como conversar, não quer entender, ele quer a interpretação dele e pronto. É o Espírito Santo e pronto. Não adianta conversar com uma pessoa dessa. Mas uma pessoa que quer refletir, quer meditar, principalmente sobre o que significa Paracletos. Eu vou sair dessa aula e vou lá procurar. Eu quero ver o que significa Paracletos. Porque muitos cristãos sábios, nos primeiros séculos do cristianismo, falavam, anunciavam que eles eram Paracletos. Eles sabiam que era o Espírito Santo, sabiam que não está falando de uma pessoa e sim do Espírito, porque eles falavam que ele era o Paracleto. E por que Jesus fala, se eu não for, ele não virá? Jesus não sabia que o Espírito Santo estava presente? Desconhecia isso? Ou seja, não existia o Espírito Santo para Jesus? Se eu não for, ele não virá. Tem como uma pessoa entender diferente que isso? Tá, eu estou errado, eu não entendo. Mas agora tenho que trazer esse versículo perante todas as pessoas, sentam com elas e falam, ó, lê esse versículo. Tem alguém que vai entender diferente que isso? Se eu não for, se eu não ir, ele não virá.
Tem alguém que vai entender diferente disso? E vários dos versículos que eu citei aqui, tem muito mais do que isso, falando da existência do Espírito Santo. E se tu falar que ele não existia, para te comprovar esse versículo e querer encaixar o Espírito Santo ali, acabou a Trindade. Acabou, é criatura, existiu depois, não é mais divindade, virou criatura, que é uma coisa que tu nega, que tu fala que é o quê? Deus sempre existe. E como que tu vai provar isso? Então são perguntas que a gente faz para as pessoas o que? Refletirem. A gente não está julgando, não estamos criticando, e sim o que? Analisando. Será que se encaixa ou não? A pessoa, o crente, antes de crer, tem o direito de entender o que ele está crendo. Será que ele está crendo numa coisa certa, ou é o que a igreja tomou como o Espírito Santo? Será que os primeiros cristãos entendiam essa passagem como o Espírito Santo? É importante. E como eu falei para vocês, se eles entendessem dessa forma, por que muitos falaram que eles eram o que? O Paracletos? Se eles sabiam que era o Espírito Santo. Tem lógica? Não tem lógica alguma. E também quebra a tese deles, que ali está falando sobre um espírito e não uma pessoa. Como a gente viu, que a palavra Espírito não é só para o Espírito Santo, é usada às vezes para os profetas, como a gente viu em João 1, na verdade, em 1 João. Então que Deus guie a todos a senda reta e faça a gente entender a palavra, e não faça a gente fanático, e não nos torne fanáticos na religião, e sim piedosos e tementes a Deus. E que Deus guie todas as pessoas a senda reta, e que Deus afaste de nós toda arrogância, incredulidade, idolatria, e afasta de nós o orgulho de não reconhecer o que é a verdade, e afaste de nós o fogo do inferno, como afastou o Oriente do Ocidente, e não castigue a gente no túmulo, e facilite a nossa entrada no paraíso em paz com os profetas, os mártires, os virtuosos. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.